Hoje eu trouxe uma das maiores referências, na minha opinião, referência religiosa e referência de vida para mim, Pastor Fábio Lacerda, e vamos tratar de um assunto que na verdade está gerando uma grande pandemia mundial, que de 15 a 20% da população mundial sofre esse mal, que é depressão. Solta a vinheta. Então galera, mais um vídeo aí do canal. Hoje tenho, né, a presença do meu amigo pastor, tá? Pastor Fábio. Obrigado pela presença, tá? Privilégio para mim. Vou deixar o Instagram dele aqui e o canal do YouTube para você seguir lá. E eu trouxe ele, na verdade, para dar uma visão até mais além que uma visão científica que vocês estão acostumados, né? De ver e ouvir. Uma visão mais religiosa, né? O que realmente a medicina da alma fala, né, pastor? A gente sabe que hoje a depressão é uma grande pandemia mundial, que a OMS fala que de 15 a 20% das pessoas sofrem desse mal ou tem alguma patologia relacionada à depressão, né? A gente fala de diagnóstico diferencial, a gente fala de hipogonadismo, hipogonadotrófico, que é a baixa produção de testosterona, a gente fala de hipotiroidismo, a gente fala de obesidade, entre outras doenças, né, associadas também à suprarrenal, que podem ser um diagnóstico diferencial, que são parecidas com a depressão e até mesmo confundidas e tratadas erroneamente. E a gente sabe que a depressão, na verdade, nada mais é que uma desregulação na parte das catecolaminas e nas indolaminas, serotonina, noradrenalina, epinefrina, e essa desordem pode levar a alguns sintomas, que é tristeza, choro, fraqueza, ganho de peso excessivo, falta de vontade de fazer as coisas, que pode ser relacionados com vários tipos de patologias, como eu disse no início. E eu quero saber de você, Fábio, como que a religião trata disso? Porque eu vi uma vez, né, no culto, uma passagem você falando que algumas pessoas falam que a depressão é falta de Deus. E você falou isso, não, isso aí é a maior covardia que você pode fazer com a pessoa, porque no momento ela pode estar buscando Deus, e a pessoa ouvir isso de você, você pode afastar ela desse momento. Como é que a religião trata isso hoje? Exatamente, a gente sempre ouviu isso, né? Já tem um tempo, essa relação da religião com as enfermidades, com depressão, principalmente, especificamente, de falar que depressão é falta de Deus, né? Falar que depressão é falta de oração, é falta da pessoa ir para a igreja. Então a gente chega a essa conclusão que é muito fácil jogar esse peso para a pessoa, né? Que ela está com essa deficiência. E se a gente analisar biblicamente as coisas, isso não tem relação nenhuma. Até porque nós temos muitos pastores que estão com depressão, temos muitos pastores que estiveram com depressão, conseguiram sair da depressão, e tivemos muitos pastores que não conseguiram se livrar da depressão, tiveram certos problemas com a sua vida. Então a gente olhar biblicamente para as coisas, doutor, né? O senhor está aqui, o senhor é um médico formado, o senhor sabe disso, que depressão ela é uma doença Séria, né? Igual qualquer outra doença. Então como é que eu posso chegar para uma pessoa que está doente, né, com uma outra doença, e está querendo uma oração, está querendo um descanso para a alma dela naquele momento ali, e vou falar com ela, senhora, está com falta de fé, está com falta de Deus. Eu não vou fazer isso, eu vou orar por ela. Então por que para depressão a gente vai fazer diferente? A gente vai tratar a pessoa diferente, sendo que é uma doença também. Por isso que eu digo assim, é um pouco forte isso, mas toda vez que você fala com uma pessoa que está com depressão, que ela tem falta de Deus, falta de fé, você está fazendo uma covardia com ela. E nós temos exemplos bíblicos assim, doutor, de profetas, por exemplo, o profeta Elias. O profeta Elias, ele teve depressão. Depois dele ter uma vitória muito grande, ele lutou contra soldados do profeta Baal, ele obteve vitória, e depois disso ele teve depressão, a ponto assim dele orar e pedir para Deus para tirasse a vida dele, que ele já tinha feito o que ele tinha que fazer aqui na terra, para Deus levar ele, que ele não suportava mais, porque ele estava sentindo aquela tristeza. E o profeta Elias descansou no Senhor, esperou, e Deus no tempo oportuno levantou ele disso aí, né? Então, a pessoa que está com depressão, ela não tem que pensar que ela está afastada de Deus, muito pelo contrário. Biblicamente, a gente sabe que Deus ele não faz acepção de pessoas em nenhum momento, e Ele está com essa pessoa no momento que ela esteve alegre, e Ele está com essa pessoa nesse momento agora que ela está triste. A gente tem também que diferenciar também o que é uma tristeza, um luto de uma depressão, né? Às vezes as pessoas têm uns transtornos
que a gente chama de transtorno ciclotímico, às vezes ela acorda feliz e termina a noite triste. Isso não configura depressão, é um transtorno que a gente chama de humor mínimo. E a depressão, a gente começa a relacionar, se a gente for mais a fundo nesse fato de depressão, a gente chega a uma conclusão, isso é científico, né? Isso é um dado estudado, né? Que de 60% a 80% das pessoas que têm depressão, elas chegam até o suicídio, ou na tentativa de suicídio. Eu até fiz uma pergunta outro dia, perguntando, quem se suicida, né? A pessoa suicida, ele está perdido, né? O que acontece com ele, falando biblicamente? Então, a gente vê também alguns preconceitos em relação à pessoa que suicidou, né? Então tem, por exemplo, tem alguns líderes religiosos, algumas religiões, eles tratam o assunto como realmente uma pessoa que suicidou, ela está perdida agora, fora do plano de Deus. E olha, vou dizer uma coisa para você, a pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida, aquela pessoa não está no seu raciocínio mental humano normal. Aquela pessoa está fora de si. E a Bíblia diz assim, que Deus ele perdoa o tempo da nossa ignorância. Então nós não podemos, doutor, pegar uma pessoa que cometeu um suicídio, sem saber o histórico daquela pessoa, o que ela estava passando, o que levou aquela pessoa a dar cabo à própria vida, né? O sofrimento que aquela pessoa estava tendo, para colocar agora para o resto da história dela, que além de tudo que ela sofreu, ela também está afastada de Deus, né, para a eternidade. Né? Isso nós não podemos fazer, biblicamente nós não podemos falar isso, e humanamente nós não podemos falar isso. Né? A Bíblia diz assim, que o corpo da pessoa, quando ela morre, ela pertence ao homem, para que volte à terra e se transforme em pó novamente para se cumprir as Escrituras. E que o espírito pertence a Deus. Então, o que aconteceu com uma pessoa, depois que ela suicidou, ela morreu, igual todo mundo vai morrer. Então, o espírito dela pertence a Deus, e é Deus que sabe das coisas. E nesses casos, assim, a medicina sabe que ela tem vários tratamentos, né? Antidepressivos, tricíclicos, inibidores de recaptação de serotonina, melhoradores e estabilizadores de humor, vários medicamentos, inúmeros medicamentos, que realmente a gente deve saber fazer o diagnóstico certo para não confundir com outra patologia. Por exemplo, deficiência de testosterona. Falta às vezes a testosterona, a pessoa tem uma apatia, falta de vontade de fazer as coisas, usa o antidepressivo, tem uma melhora, mas é aquele feito papel de parede, né? A sujeira está ali embaixo, mas você não está vendo. E a gente faz um tratamento certo, a gente consegue realmente trazer uma melhora para essa pessoa. Se realmente ela tem depressão, ela realmente precisa de medicamento, ela tem que entender que precisa desse medicamento, mas não é servir uma bengala para ela, como bengala, né? É com apoio para ela passar por esse momento difícil e conturbado da vida. E a religião, como é que ela trata isso aí? Como é que ela trata essa depressão? Tem um tratamento? Sim. Quando uma pessoa pede para mim, por exemplo, para orar por ela por depressão, ou por um parente com depressão, obviamente que Deus ele tem poder, o nome de Jesus ele tem poder biblicamente para curar todas as coisas e qualquer coisa, né? Mas eu vejo um milagre de outras formas também. Então quando uma pessoa pede para mim, para que eu ore por ela com depressão, eu oro para que Deus coloque a luz dele sobre a vida dela e que ela busque um tratamento adequado e os médicos consigam, através dos estudos, diagnosticar exatamente o que essa pessoa está passando, para saber exatamente qual é a causa e tratar a causa e, mesmo com os remédios, essa pessoa ser curada através do milagre. Então, se uma pessoa tem depressão e um médico consegue saber exatamente a causa dessa depressão, a ponto de conseguir tratar com os medicamentos corretos, com tudo que ela precisa, isso é um milagre também, né? Porque muitas vezes a gente coloca as coisas assim, doutor, olha, se você precisar usar um remédio, então você não está com fé. Se você precisa ir no médico para ver o que você está passando, você não está com fé. E ao contrário, se eu estou passando uma coisa e eu tenho a coragem e a disposição para ir no médico ouvir o que está acontecendo comigo, é porque eu tenho muita fé para isso. Eu tenho fé para saber que aconteça o que acontecer, Deus vai usar a medicina, Deus vai usar os remédios, Deus vai usar os medicamentos, mas eu vou obter minha cura. Importante isso que você contou, porque realmente eu já tive experiência até de pessoas muito religiosas
Às vezes eu falava, você tem que tomar esse remédio, eu falava assim, não, eu vou esperar Deus me curar. Até chegar no momento em que realmente já teve que aceitar a medicação, porque não tinha outra saída, né? Tem uma história que ilustra bem isso, que tipo, o cara estava em cima de uma casa e tinha uma enchente, e né, só deve conhecer isso, mas para quem não conhece, e aí chegou o corpo de bombeiro, ele falou que não queria ir. Esperar Deus salvar. Aí chegou uma equipe e falou que não queria ir, que Deus ia salvá-lo, né? Aí veio o helicóptero e falou que não queria, que Deus ia salvá-lo, e ele morreu. Chegou no céu e falou, o Senhor não me salvou. Deus falou assim, ó, te mandei o pessoal do resgate, te mandei bombeiros, te mandei helicópteros, você não quis ir. Né? Então, muitas vezes, o tratamento com o médico, o tratamento com o medicamento, é uma oportunidade que Deus está te dando de você ser socorrido. Né? Então, se uma pessoa tem depressão, né? Se perguntar para mim assim, a pessoa está com depressão em casa, o que eu faço? Eu levo ele na igreja, levo ele na corrente de oração, vou dizer para você, leve ele no médico. Ele precisa ir no médico, ele precisa ir no psicólogo, ele precisa ir no psiquiatra, ele precisa ir num profissional de saúde que vai poder identificar o que está acontecendo para ele. E depois você leva ele lá na igreja para ele contar o milagre. Esse que é o milagre, o verdadeiro milagre da vida, né? As pessoas esperam milagre, assim, coisas estratosféricas, né, para chamar de milagre. Às vezes o simples fato de você estar vivo, acordar bem, com saúde, já é um milagre, né? Exatamente. Falando de coisa pessoal, você já teve alguém da sua família, alguém próximo que você vivenciou e teve isso? Porque muita gente fora julga, mas nunca passou por isso e nunca passou com alguém querido, né? Com um ente querido, esse problema de depressão. E é algo que mexe com a família inteira. A gente chama dentro da psicologia de crise paranormativa, né? Que é uma crise que destabiliza todo mundo. Pai, mãe, tio, tia, começa a ver em função da pessoa que está doente. E realmente é algo pesado. Eu já tive isso na minha família, né? Já vivi momentos de tristeza que eu comecei a me questionar, pô, será que eu estou com depressão? E realmente era excesso de trabalho. Já entrei em síndrome de Burnout, né, que é esgotamento mental, trabalhando muito, 100 horas por semana, dormindo pouco em casa. E de acordar de manhã, sábado, para ir trabalhar e não querer trabalhar com choro entalado na garganta. Então, será que eu comecei a ter algo de depressão? Na verdade não era depressão, era esgotamento profissional, esgotamento mental. E não era depressão, graças a Deus. E o tratamento foi férias. Eu tirei umas férias, uns 20 dias já estava pronto de novo. Mas o senhor já teve algo parecido perto? Quando eu tinha 20 para 21 anos, eu tive um conflito muito grande dentro de mim. E eu fui invadido de uma angústia, exatamente que nada mais eu tinha prazer, nada mais tinha graça nas coisas que eu fazia, nos meus estudos, nas minhas amizades, no meu namoro, em nada. E aquilo tocou meu coração de uma forma assim que eu pensava assim, o que está acontecendo? Porque se você perguntasse para mim naquela época, o que você está triste, qual que é o motivo que eu vou lá resolver para você, eu não sabia te falar. Eu não sabia te falar. Então, às vezes, quando a gente está de fora de uma situação e fica sabendo, olha, o filho de fulano, ou fulano está dentro de um quarto, está preso, está lá, não quer sair, né? A gente tem uma tendência a falar, não, abre essa janela, tira ele do quarto, tem que fazer alguma coisa. Mas, gente, nós não temos noção. Só quem passou por isso, com um ente familiar ou uma experiência pessoal, eu também passei com o meu irmão. Meu irmão também teve o mesmo problema, durou muito mais do que o meu. Mas só nós que passamos por isso, sabe? A angústia que é para uma família ter um ente querido passando por uma situação dessa, ou seja, uma depressão por algo momentâneo, que vai passar sozinho, ou seja realmente uma depressão, que é uma doença que precisa de um tratamento. Só quem passou por isso sabe como é angustiante. Você tem uma pessoa dentro de casa que está doente e você não sabe o que você faz com ela. É pesado, né? É pesado. Mas e aí hoje? Então nós precisamos assim, se botar no lugar das pessoas, né, para a gente ser movido de compaixão. E eu sei que até a intenção, às vezes, de quem fala assim, vai para a igreja, fala de Deus, é isso aqui, não é uma intenção ruim, é uma intenção de ajudar. Mas essa não é a melhor forma de ajudar uma pessoa que está passando por isso. Eu passei esse momento na minha vida. A religião e o esporte me ajudaram muito. Eu acho até assim que Deus trouxe a cura para mim através do esporte na época, que me ajudou muito. De repente era uma coisa que eu estava precisando e não sabia. E passei por isso. Pouco tempo depois, eu fiz 22 anos, eu já não tinha isso mais, nada, nenhum resquício. Eu vi muito bem. Algumas outras fases da vida da gente, a gente fica mesmo temeroso, preocupado demais com as coisas, com o mundo de hoje. E você começa a pensar demais lá no futuro, você começa a ficar um pouquinho, você tem uma tendência a não viver muito o seu presente, né? Então, com o tempo, para mim, para as minhas experiências,
eu comecei a fazer isso, doutor, a não Preocupado, pensar tanto, não preocupar tanto com o dia de amanhã, o que vai acontecer. Tem coisa que você consegue mudar, né? Tem coisa que você consegue influenciar e tem coisa que você não consegue fazer nada. Porque problema que não tem solução, ele já está resolvido. Exato. Né? A resposta desse problema é que não tem solução, não tem o que se fazer. Então, assim, levantar a cabeça e continuar a vida. É aquela questão até que eu falo com meus pacientes, a mesma escada que te levou para baixo, ela pode te levar para cima também, né? Exatamente. Então foi mais ou menos a mesma forma que você usou para achar. Na verdade não era nem depressão, podia ser uma tristeza, uma angústia que você conseguia curar com o esporte. A gente sabe que a depressão é um diagnóstico que, quando você dá um diagnóstico de depressão para uma pessoa, né, para um paciente, realmente é um diagnóstico forte e ele não tem cura, ela tem controle, né, tem tratamento, mas a cura ela não tem. Igual às vezes um câncer, por exemplo, um diabetes tipo 1, uma hipertensão sistêmica. Por isso que hoje eu acredito que existe muito diagnóstico errado de depressão. Os médicos, às vezes, na pressa de atender o paciente, de criar uma demanda muito rápido, ele não escuta muito bem, ele não acolhe muito bem, ele não faz diagnósticos diferenciais muito bem, ele não examina muito bem, não pede exames, não dosa hormônio. Eu recebo paciente, não fazendo crítica ao colega, mas recebo vários pacientes psiquiátricos que nunca dosaram um TSH, um T3, T4, que é coisa simples de tireoide. E o hipotireoidismo pode dar sintomas de tristeza, né? A pessoa tem a função tireoidiana baixa, isso aí pode acontecer, igual a baixa produção de testosterona. Então, assim, tem que ter mais cuidado em relação a isso, até mesmo na hora de falar e abordar esse tema, né? E ser respeitado. Eu acho que o que nós precisamos mesmo é falar mais desse assunto abertamente, porque está no consciente coletivo hoje do brasileiro de dar esse diagnóstico para as pessoas, né? Qualquer pessoa que a gente conhecer, uma pessoa famosa, por exemplo, né? Se ele falar que quer deixar de fazer show durante um mês, durante 2 meses, né, um jornalista, alguém, vai falar, olha, tá com depressão, né? Se ele posta uma foto, fala assim, hoje eu tô aqui fazendo uma reflexão, tô triste, tô com meu coração doendo, tá com depressão, né? A gente dá esse diagnóstico já, né? É um diagnóstico forte, né? É um diagnóstico forte, né? E que nós estamos vendendo essa ideia para a pessoa, né? Exatamente. Começa a acreditar, né? Você está com depressão mesmo, pode ficar triste aí, baixa a cabeça que né, seu negócio é complicado. Você tem que empurrar ela mais um cadinho, né? Exatamente. E às vezes não é nada disso, né? Por isso que é importante, né? No primeiro sintoma que uma pessoa tiver, ela procurar ajuda, né? E se você tem uma pessoa na família, um amigo também, que você sentir que ele está passando por isso, é muito importante você encaminhá-lo para uma ajuda médica, um profissional de qualidade. Então, galera, é isso aí. A gente vai se estender muito. Se tiver dúvida, pergunta, alguma coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo que a gente tenta responder no próximo vídeo. Pastor, fala pro pessoal aí onde que são os cultos, horário. Então, a gente se reúne todo domingo na Lagoinha Barroca, no bairro Barroca, em Belo Horizonte, na Avenida Barão Homem de Melo, 127, às 18 horas. É uma reunião que a gente faz para falar de Deus, para falar sobre Deus também, para abordar alguns temas. E você será muito bem-vindo. E o convite está feito, tá? Muito obrigado, deixe seu like, compartilhe com o pessoal aí. Obrigado.